Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Muito Além das Finanças. Eu sou a Glaucia Coutinho, especialista em investimento para mulheres, e hoje eu tenho a honra de convidar aqui, de entrevistar a Thalita Barcelos, que além de ser sócia da Legal Easy, ela é uma amiga muito querida de muitos anos. Thalita, seja bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Prazer é todo meu. E é importante, né? Porque eu olho para a Thalita e fico muito emocionada, porque a gente tem muita história trabalhando junto, né? Sem dúvida. Então, vamos lá. Thalita, eu queria hoje bater um papo para a gente falar muito de mindset, principalmente de mindset empreendedor, de mindset financeiro, né? Eu lembro desde muito, lá no início, quando a gente se conheceu, do quanto eu olhava para você e via o teu potencial, né? Sempre. E falava, Thalita, eu acho que você tem um potencial de sair daqui, o que você faz aqui dentro do departamento jurídico, você conseguiria fazer fora e ganhar muito mais do que você efetivamente ganha como CLT, né? E ela não se enxergava, né, como empresária. Nunca acreditei, nunca. Apesar de trabalhar fora, você, mesmo sendo CLT, você tinha um trabalho paralelo junto com escritórios de contabilidade. Sempre fiz alguma coisinha. Que era, na realidade, o que você fazia dentro da empresa, né? Para quem não sabe, eu fui gerente jurídica há muitos anos de uma empresa portuária e a Thalita trabalhava comigo, né? Não fui eu que selecionei a Thalita, porque a formação dela, pasmem, é qual, Thalita? Pedagogia. Thalita era pedagoga. E aí eu falei, gente, o que uma pedagoga faz no departamento jurídico? E aí eu falei com ela, olha, o departamento foi se profissionalizando, né? Quando eu olhei, eu falei, eu não vou ter vaga para você crescer aqui dentro. Para você crescer e ter um salário melhor. E o susto que eu tomei nessa hora. Ela achou que ela ia ser demitida, né? Falei, para você crescer no departamento jurídico, você precisa ter uma formação jurídica, né? E ela foi fazer direito, Nunca né? tinha passado na minha cabeça isso. Ser advogada. Ok. E aí, Thalita foi fazer a faculdade pra gente poder trabalhar junto. E ali eu falei, cara, tem um potencial muito grande. Porque a gente tem uma burocracia, né, na área jurídica, que às vezes o advogado ele não tem aquele jogo de cintura para resolver, que é o dia a dia, né? É estar lá na junta, na junta comercial, conseguir resolver alguma coisa, estar na Receita Federal, conseguir um documento importante para uma licitação. E eu via isso muito forte em você, né? Você era uma pessoa relacional, você tinha um jogo de cintura fora do normal. Eu lembro de uma palavra que sempre falavam pra mim lá, que é persuasão. É bem isso. Nunca vou esquecer. E o que eu via ali era um baita de um potencial, mas eu acho que você não enxergava muito isso, né? Não acreditava em mim. Mas por quê? Eu não sei se era em você, eu acho que era a questão do estar sozinha, né? Porque na empresa tinha mais gente. Sim, eu acho que também vem muito da criação, né? Dentro de casa também. Meus pais sempre foram CLT. Uhum. Tinha aquele negócio do salário fixo todo mês, tinha as férias. E eu nunca vou esquecer meu pai, todo o retorno de férias, o medo de ser demitido. E ele passava esse medo pra gente. Então, além de não acreditar no meu negócio, eu também tinha medo de ser demitida numa empresa que eu sempre me dei bem, né? Era muito doido isso. E é um ponto, né? Eu lembro que logo que a gente instituiu, né, um plano de bolsas na empresa, uma das primeiras vagas da bolsa da faculdade foi sua, né? Sim. Então não era um reconhecimento só meu, né? Tinha um reconhecimento de outras pessoas. Me chamaram na diretoria para conversar. Aí mais uma vez, vou ser demitido, por que estão me chamando aqui? Foi. Então existia um medo muito grande, né? Mas era um potencial. Então eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa decisão de empreender. Né? Eu acabei de dizer que você é sócia de uma empresa. A gente já tem um tempo aqui, uns 4, 5 anos de Legal Easy. Por aí. Então, é um ponto pra gente olhar e falar assim... Fora o período que ela funcionava informalmente, né? Que eu já levava ela em paralelo para o CLT. Então, assim, você já levava em paralelo, você já tinha um negócio que rodava, você já tinha clientes que você atendia com regularidade. São clientes até hoje, né? Algumas contabilidades. Sim. Mas você não tomava decisão, né? Sim. E em algum momento a decisão foi tomada. E ela não tomei, não. E eu sei que foi um pânico, porque a gente conversou muito. Muito. E como é que foi olhar e falar assim, tá, agora sou eu e eu, né? Eu tenho que olhar e falar, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Mas você poderia, naquele momento, ter experimentado procurar emprego em outro lugar. Sim. Apesar de você não acreditar em você falou, não, peraí, deixa eu tentar. Como é que foi isso? Essa virada, o primeiro dia. Sair da empresa hoje, como é que foi o primeiro dia? Você lembra? Foi muito difícil, foi. Era por volta de 11 horas da manhã, assim, nunca foi 10, 11 horas da manhã. Me chamaram e aí, assim, não foi nenhuma demissão por nenhuma causa, né? A empresa estava fechando, todos iam ser demitidos, nós sabíamos. Só que uns agora, uns depois, isso já vinha acontecendo há alguns meses. Sim. E aí eu falei, bom, agora chegou minha hora.
E aí eu lembro que era um percurso que nós percorríamos assim de uns 700 metros até sair mesmo da empresa. Eu lembro que aquele percurso ele foi infinito. Não acabava. Eu fui andando e falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tinha uma filha de 2 anos na época. Eu tinha me divorciado. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida agora? Eu não sei. Eu trabalhava 13 anos lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, como começava a procurar emprego, porque eu trabalhava 13 anos e nunca tinha ido para o mercado. Você lembra com quantos anos você entrou na empresa? 21. Tá. 21. Novinha. De 20 para 21, era bem nova. Eu tinha acabado de me formar na primeira faculdade. E aí alguém, né, que sempre me incentivou, falou, vai dar certo, vai dar certo. E muita gente, foi muito doido isso, porque muita gente acreditou em mim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí esse negócio foi crescendo dentro de mim, vai dar certo, vai dar certo. No dia seguinte, eu dormi aquela noite eu não dormi quase nada, foi horrível, o dia não acabava, foi horrível. E aí no dia seguinte, quando eu acordei, eu já recebi ligação de cliente. Porque eu já tinha isso em paralelo. Eu falei, não é que esse negócio eu acho que vai dar certo? E as coisas foram acontecendo, foram se encaixando. E hoje eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aliás, não chora. Desde eu ter entrado ali, foi a melhor empresa que eu trabalhei na vida. Foram as melhores pessoas que eu conheci na vida. Ali... Foi uma mudança. E foi na metade da minha vida até hoje, né? Que hoje eu tô com 40, eu tinha 20. Então foi metade da minha vida. Você passou ali. Passei ali e aconteceu tudo ali, tudo. E é impressionante. As coisas foram se encaixando, foi acontecendo, os clientes foram aparecendo, um que indica para outro, que indica para outro. Hoje eu nunca captei cliente através de propaganda nenhuma. Sempre foi no boca a boca, sempre. E todos os dias eu recebo pelo menos 3 contatos de fulano me indicou você, ciclano me indicou você. É muito gostoso. E os meus clientes, eles me dão uns feedbacks maravilhosos, assim. Eu nunca trabalhei com alguém que faz isso com você. Eu nunca vi nesse ramo alguém fazer algo tão completo. Porque eu me preocupo, sabe? Eu me preocupo e chego a ser chata. Você já deu o andamento que eu sugeri para sua empresa? Depois que eu terminei, entreguei o trabalho, sabe? É de mim isso não... E aí as coisas foram acontecendo. E hoje eu sou 100% feliz. Graças a essas pessoas, graças ao meu trabalho. E eu não me imagino fazendo outra coisa. Como eu não me imaginava fazendo outra coisa quando eu trabalhava lá, né? E é um ponto, né? Assim, quando eu vi o potencial ali em você... eu via que outras pessoas também viam, né? Então, assim, era muito fácil para mim enxergar isso. Mas eu acho que você tinha tanto medo do novo, né? Sim. Do empreender, o que eu faço, que a decisão não veio assim, não, então eu vou pedir demissão e eu vou empreender. Não. Eu vou fazer uma transição de carreira. Não, aconteceu a questão da empresa encerrar. E você falou, empurrão, né? Agora eu vou experimentar alguma coisa nova. Mas isso me chama muita atenção porque, assim... Olhando o seu trabalho, era um trabalho muito bem feito. Essa questão que você trouxe do compromisso, do olhar, era muito claro pra gente. É como se fosse minha empresa. Eu sempre lidei com a empresa como se ela fosse minha. É isso. Da gente olhar e falar assim, ela tem um compromisso muito forte. Quando você fala, eu nunca pedi indicação. Porque você não tem, na realidade, indicação. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, toda vez que alguém me liga, né? Apesar de eu não advogar mais, eu ainda tenho muita gente que sabe que eu sou advogado, fala, Glaucia, eu tô com um problema, conta o problema e olha e parece um problemão. Elas acham que o problema é deste tamanho, né? Aí eu olho e falo assim, nossa, a Thalita consegue resolver isso com o pé nas costas. Eu falo, vou te passar o contato de uma pessoa que trabalhou comigo, que é super rápida, super eficiente e vai conseguir resolver. Então, quando você fala desse cuidado, desse carinho, dessa proximidade, né? Que você cria uma relação de proximidade com seus clientes que acabam virando amigo. Eu olho e falo, na realidade você tem é recomendação, não é indicação. Quando você fala esse boca a boca, não é um boca a boca simples. Eu vi, alguém fez um serviço para mim. Não, é um serviço que realmente é diferenciado, né? Você trabalha para mim até hoje. Quando eu preciso de alguma coisa para minha empresa, eu não consigo pensar em outra pessoa, né? E para diretores da empresa que nós trabalhamos também até hoje. E às vezes eu me sinto muito egoísta. Eu falo, como eu queria que ela voltasse a trabalhar comigo, né? Mas eu falo, vou voltar a pagar um salário, né? E hoje eu sei que a tua remuneração, e eu já sabia disso lá atrás, né? Que a sua remuneração como empresária, ela é maior do que a sua remuneração quando você era CLT. Muito. E eu lembro de um ponto
que eu acho que a tua preocupação não era muito a remuneração. Acho que tinha preocupação com a sua filha, Benefícios. era a questão do plano de saúde. Lembra? Você Todos os tinha benefícios, né? uma questão muito forte com a história. Ai, mas e o plano de saúde? Eu falei, você vai ter um CNPJ. Você vai abrir um CNPJ, né? E ela falava pra mim assim, mas e o plano? Mas vai ser caro. Eu falei, para de pensar nisso. Vai ser caro, mas você vai ganhar dinheiro, né? Então, eu queria que você fizesse esse paralelo, não vou dizer valores, mas assim, hoje se a gente fosse olhar o seu salário versus o seu faturamento na empresa hoje, é o quê? 2 vezes maior? 3. O 3 mínimo vezes, 3. No mínimo. Porque quando a gente é empresário tem essa... Mas já chegou a 5, 6. E eu não tinha um salário ruim lá na empresa que eu trabalhava. Era um dos melhores salários do departamento. Gente, ainda bem que ela tá falando isso, né? Porque vai dizer, ela era funcionária da Glaucia, a Glaucia pagava mal. Não. Aliás, as minhas promoções todas foram através da Glaucia. É isso. Minha, graças a Deus, que não tinha que justificar. A gente pedia a promoção e quando batia na diretoria para eles aprovarem, vinha aprovado, né? Eles não queriam te perder naquele momento, que era realmente, era um diferencial, né? O seu trabalho era diferenciado, né? É diferenciado, continua sendo. É engraçado que tem cliente que fala que eu tenho nome, né? Que às vezes tem uma cliente específica que outro dia ela falou isso pra mim, eu achei muito engraçado. Ela falou assim, me ligaram e falaram que tá com problema na junta comercial. Aí eu respondi assim, junta comercial tem nome, Thalita. Tá vendo o slogan? Eu achei muito engraçado, porque eu falei, nossa, eu tenho nome, já ouvi isso de Receita Federal. Porque aí às vezes quando as pessoas me perguntam, porque o negócio a gente chama de paralegal dentro do jurídico, né? E aí, falar paralegal nem todos conhecem. É muito mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil, né? E aí quando as pessoas perguntam o que realmente eu falo assim, pensa em burocracia, é isso aí. Qualquer tipo de burocracia com órgão público eu resolvo pra você. Problema burocrático, eu sei o que resolvo. E aí as pessoas falam, mas você gosta disso? Glaucia, eu sou apaixonada por burocracia. Gente, isso é meio papo de maluco, né? Eu amo burocracia, eu amo. E às vezes eu faço para amigos, sem cobrar, assim, numa boa, porque é coisa rápido. Para família. E eu vejo que as pessoas, assim, elas têm uma gratidão e acham que estão me atrapalhando. Eu falo, não, gente, eu faço com prazer. Isso para mim é muito fácil. Eu só passei a mão no telefone e resolvi. É muito louco, porque eu amo o que eu faço. E tem poucas pessoas que gostam. Por isso que com certeza, eu com cresço. certeza. Eu acho que esse é o ponto, né? Às vezes a gente liga para uma contabilidade, ou a nossa própria contabilidade, e a gente acha que é a contabilidade que está resolvendo. E provavelmente não tem um paralegal por trás. Então a gente sabe, por exemplo, eu vou resolver um problema vou abrir uma empresa, vou fazer o registro do contrato social. Não é o seu contador que está indo na junta registrar. Provavelmente muitas é um paralegal, vezes, né? Então assim, o teu serviço hoje, você presta hoje para escritórios de contabilidade, para escritórios de advocacia, que eu acho que são as duas demandas, né? O direito societário, sim. regulatório. Mas você também atende pessoa física diretamente, né? 50%. É meio a meio. Sim. Tá. E eu indico para os meus clientes contadores depois, né? Então, é uma indicação... A parceria. Vai e vem, Mas eu quero voltar na história do salário e de uma fala que você trouxe aqui, né? Porque a gente está falando de mindset. E o primeiro mindset todo mundo conseguia enxergar que você ia ter uma remuneração maior. Eu falo assim, quando a gente começa a empreender, na realidade, ali o técnico não ia fazer muita diferença, porque você já fazia, você ia continuar fazendo o que você já fazia. Mas eu acho que o seu medo era, será que eu vou conseguir vender o meu serviço? Me vender? Né? Sim. Então tinha essa questão do mito do, será que eu vou conseguir gerar o mesmo tipo de dinheiro, né, que eu gerava como CLT? Então tem um primeiro mito aqui. E o segundo mito é a gente achar que, porque é fácil para mim, eu não preciso cobrar. Porque é fácil para mim, eu não vou, cobrar um amigo, cobrar uma pessoa muito próxima. Então, da gente começar a se enxergar também como empresário. Porque depois que passa, né, da primeira fase, vem a segunda, que é legal. Quando que eu reajusto o meu preço? Né? É uma vez por ano? Eu estou repondo a inflação no valor do meu serviço? Ou eu não estou repondo a inflação? Porque tudo aumenta, né? Se a gente parar para pensar... Tem que ter a Glaucia na vida para isso, né? Não, você já está muito melhor fazendo isso hoje sozinha, né? Mas esse é um ponto. Você tem essa consciência? Eu preciso aumentar o meu preço, o valor do meu serviço uma vez por ano? Tenho. Eu procuro fazer. E hoje eu tenho me policiado muito mais nessa questão de não cobrar. Às vezes, por menor que seja,
mesmo que pequeno, eu cobro alguma coisa, porque é o meu trabalho. E muitas vezes o que é fácil para mim não é fácil para o outro, né? Eu brinco, mas eu fiz em 5 minutos, não levantei minha bunda na cadeira, só passei a mão no telefone. Tá bom, mas aquele telefonema que eu fiz, ele me custou 10 anos de relacionamento para chegar ali, entendeu? E não só isso. Quantos anos de trabalho, de estudo, de faculdade? Ah, saiu uma legislação nova. Quanto tempo você demorou para estudar aquela legislação, para saber fazer Não, e são legislações novas, né? Cada contato que eu recebo de um cliente, ele vem com um assunto diferente, que coisa que às vezes eu nunca vi na vida. Eu vou estudar. E aí eu venho com o resultado da questão, e muitas vezes parece fácil, mas ele não sabe a noite que eu passei lendo a legislação, entendendo, ou trocando ideia com alguma ou com o contador, com o advogado. Para isso. E hoje eu tenho me policiado muito, até por causa das nossas reuniões também, né, Glócia? Porque a Glócia também cuida do meu dinheiro. Tem que cuidar. E ela briga comigo, porque eu passei uns 2 anos fazendo... Eu tenho um compromisso comigo, eu falo que eu devo dinheiro para mim mesma. E ela briga comigo porque ela fala que eu não mudei. Nossa última reunião, você falou para mim, você precisa aumentar por causa da aposentadoria, você precisa atualizar o valor. Aí você falou, você até me mandou um link de um lugar para eu ver qual é o percentual. A calculadora do Banco Central. Falou assim, olha, já aumentou. E o valor que eu tinha aumentado não foi pouco, não. Foi muito. Aí eu falei, gente, mas mudou tudo isso. Inflação vai comendo dinheiro. Ela falou assim, quando você se aposentar lá, esse dinheiro aqui não vai valer mais. E eu procuro todos os meses. A empresa, ela tem uns altos e baixos tão grandes, sazonal, que quando ela tem aqueles altos, muitas vezes eu costumo já pagar 6 meses, né? Eu falo, já vou liquidar minha dívida por 6 meses. E aí eu fico 6 meses sem depositar nada, mas o dinheiro já tá lá. E eu tenho esse compromisso comigo sempre. Não, mas eu acho que um bom ponto é trazer essa informação, né? A insegurança, né? A sua insegurança era tão grande na época que você pediu a demissão, não, que foi feita a sua rescisão, que você ficou, assim, muito em pânico, né? Eu falei, cara, tem sua rescisão, né? Vai ter seguro-desemprego. Você tem uma série de coisas que você vai poder usar aqui para se estruturar até a tua empresa engrenar. Eu tinha acabado de comprar apartamento, né? Ela tinha acabado de comprar apartamento. Isso é um outro ponto. Eu quero falar sobre o apartamento. Vou voltar para falar sobre ele. E uma coisa que eu olho e que a gente vê que a gente realmente é muito cagona é que você não usou a sua rescisão. Ela está toda investida. Não, nem um centavo. Então, assim, para mim, estava muito claro. De 13 anos, né? Minha rescisão de 13 anos. Que você tinha, na realidade, todo um potencial, mas estava ali. A tua reserva estava ali. Você tinha um dinheiro. Caso demorasse para sua empresa, né, engrenar, você tinha um plano. Você não foi uma louca de falar, uau, agora não vou procurar emprego, vou tentar fazer minha empresa dar certo e eu não tenho um pé de meia. Você tinha um pé de meia, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Mas eu queria falar do apartamento, porque eu acho que tem uma troca, né, importante. Quando eu fui morar em Santos, a gente trabalhou juntas em Santos, né? Quando eu fui morar em Santos, eu lembro que eu fiquei uns 6 meses morando em hotel, porque era alta temporada, né? Não tinha apartamento, tudo alugado para temporada. E eu super satisfeita morando no hotel, eu achava absurdo. E eu lá, feliz da vida, né? E eu decidi comprar um apartamento e eu me apaixonei por um apartamento que naquele momento ele era mais caro do que eu tinha condição de pagar à vista. Pertinho da minha casa, por sinal. Perto da sua casa. E aí eu falei, não, esse apartamento eu não posso ter. Eu amei o apartamento, mas esse apartamento eu não posso ter. E eu comentei isso com você, né? E eu achava ela bem voada, bem doida, porque ela tomava, não vai dar certo, mas vai dar certo como, tá? Não sei, vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. E aí eu falei, não, eu tenho medo, tá? E você falou, medo do quê? Eu lembro disso. Então você foi uma pessoa na minha vida financeira importante, né? Eu falei, medo de não dar certo. Eu tô 6 meses aqui em Santos, né? Na empresa. E se eu não gostar daqui? E se eu não gostar da empresa? E se a empresa não gostar do meu trabalho? Porque até então eu trabalhei trancada num escritório dentro do Rio de Janeiro. Eu nunca trabalhei oficialmente dentro de uma área operacional de um porto, perto né? da sua família também, Exatamente. Não. E aí você falou, se der errado, você vende o apartamento, quita o saldo no banco e pega o valor que você já pagou. Eu falei, gente, como é que ela chega para mim? Uma menina chega para mim e fala assim, é só isso. Você tá fazendo o problema ser grande, é só isso. Então, assim, em algum momento, eu também vi um problema desse tamanho e teve alguém que chegou perto de mim e falou assim, cara, o problema é esse. Se eu nem acontecer, sonhava nisso. Era esse. Ela não tinha apartamento nessa época, né? Era bem novinha. E ali eu dei o passo. Né? Fui, comprei, fiz um financiamento, acho que na época de 10 anos, e que tem um apartamento em 2. Então, tem essa coisa do apartamento. E aí, alguns bons anos depois,
Chegou minha vez. Eu lembro de você, pelo amor de Deus. Será que você consegue ir lá ver um apartamento que eu gostei, mas eu tô morrendo de medo de entrar e comprar? Comigo ver, fui, né? fui. Eu lembro. E aí a gente foi ver o apartamento. Falei, Thalita, vai dar certo, você tem fundo de garantia, né? Você tem um salário. Aí ela, Glaucia, mas é muito dinheiro, né? Você Era lembra? uma prestação altíssima na época de R$1.500. Meu Deus do céu, R$1.500. E eu tinha um salário bom, né? Não tinha um salário ruim. Isso não era 30%. Mas você não gostava de dever? Não, eu não gostava de ter dívidas, ainda mais a longo prazo, né? Eu falava, meu Deus do céu, R$1.500. Aí eu tirei dinheiro daqui, tirei dinheiro ali, porque eu precisava dar entrada. Fundo de garantia, que eu tinha esquecido até que ele existia. Graças a Deus. E dei a entrada. E aí falei, e agora o documento? Né? Eu lembro que era R$12.000. E agora o documento, de onde que eu vou tirar o documento? Meu pai me emprestou o dinheiro, nunca paguei. Mas ele me emprestou o dinheiro. Você pagou de outras formas, eu tenho certeza disso. Meu pai nunca me deu dinheiro de graça, assim, a vida toda. Sempre foi... ele nos criou muito bem. Eu acho que até foi muito bom, que a gente sabe lidar muito bem com dinheiro por causa disso. E foi uma das coisas que ele... nem sei se ele sabe, hoje ele deve saber, né? O quanto que ele mudou a minha vida com aquele dinheiro. E não quero falar sobre isso, que eu vou chorar. Mas eu nunca senti esses R$1.500 saindo da minha conta bancária todo mês. E aí, gente, só para vocês entenderem, né? Que eu acho que esse é um ponto legal aqui, quando a gente fala dessa questão. Aí você foi para o apartamento, morou um tempo nesse apartamento e passou um tempo, você foi para um apartamento maior, com uma estrutura muito legal, que você queria. Então, assim, quando eu olho você empreendendo, para mim você é um caso de sucesso. Porque eu falo, olha, ela tá lá, ela tá morando no apartamento que ela queria, né? Muito maior, feliz, né? Ela tem o carro que ela quer, ela viaja todo ano, né? Todo ano ela arranja um jeito de fazer uma viagem para fora. E eu olho assim, a tua organização, né? A tua garra de fazer as coisas acontecerem, ela tá sendo muito mais forte do que o seu medo. Você não deixou o seu medo te paralisar. Ele te paralisou um período, mas quando a vida falou assim, agora você precisa tomar uma decisão, você vai voltar a ser CLT ou você vai se experimentar como empresária? Você teve a coragem? Alguma coisa aconteceu que falou, dá certo, Thalita, vai que dá certo. E eu fui indo. Uma coisa interessante do sair do CLT é que eu nunca entreguei um currículo. Eu nunca mexi na minha rescisão e eu nunca entreguei um currículo. Porque você decidiu? Nenhum, decidi. E eu acho que esse é o ponto. Às vezes a gente não acredita muito na gente, né? Mas a gente tem pessoas que estão vendo o nosso potencial e que vão estar ali. Então a gente não se sente sozinha para dar o próximo passo. Sim. Eu vejo isso muito no mundo dos investimentos. Tipo, eu não tenho coragem de fazer um investimento, mas eu sei que você está olhando junto, então eu tomo coragem para dar o primeiro passo. Depois eu vou começar a estudar, vou começar a entender o que está acontecendo. Mas esse ponto, eu acho que é muito característico da mulher. Da gente olhar e falar assim, e agora? Será que eu vou dar conta? Ainda mais quando é solteira, né? Não tem ninguém... Eu na época, estava solteira, não tinha... E tinha uma filha. Pra onde correr. Tinha uma filha de 2 anos, não tinha pra onde correr. Tinha que dar um jeito. E uma coisa interessante também sobre o dinheiro é que a gente estava até conversando sobre isso, que hoje ele rendeu mais de 30%, né? E nem faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Eu olho lá, de vez em quando, dou uma olhada, porque eu costumo esquecer que eu tenho esse dinheiro. Que bom. Eu coloquei isso na minha cabeça. Tem outra coisa também interessante no meu mês, que desde que eu comecei, eu estava conversando com pessoas essa semana e falou, como que você consegue? Porque eu comecei assim, eu trabalho com o mês para frente. Então, assim, você tem sempre um mês a mais. Sempre um mês a mais. Hoje, o que eu ganho tá pagando as minhas contas do mês que vem. Porque o desse mês já tá pago com do mês anterior. Tá. E eu costumo sentar todo o primeiro dia do mês e pagar todas as minhas contas para saber o quanto que eu tenho para gastar. Eu trabalho com dinheiro, com o que eu tenho, não com o que eu não tenho. Eu lembro de uma fala sua, e que não era específico do nosso dia a dia. A gente conversando há muito tempo atrás, e você estava falando assim, quando você tem uma empresa, você tem que dividir o resultado da empresa em 2. Eu tenho salário. Em 2. Não, era o meu e o salário da empresa. A própria empresa 3, tem que ter um fluxo. É. E aí eu lembro disso, eu falo assim, nossa, ela já dava aula de educação financeira lá atrás para as pessoas. Né? A empresa precisa ter o salário dela, né? Que era o caixa, que era ter um espaço para ter o caixa, né? E aí eu falava, gente, ela faz isso, ela pratica isso e ela acha que ela não vai dar conta. Hoje eu tenho um salário, né? Eu vi o quanto eu preciso para me manter e eu tenho um salário. Óbvio que tem meses que eu
pego um pouco a mais, né? Mas eu procuro sempre manter aquela régua ali, aquele tanto. Tanto é que, às vezes, a conta da minha empresa tem até um dinheirinho bom, assim, né? Você até não a pessoa que mistura. mora comigo fala assim, você tem dinheiro, sim. Eu falo, não tenho, porque meu salário acabou. Não Esse tenho. dinheiro é da É empresa. da empresa, o dinheiro da empresa é da empresa. E se um dia eu quiser fazer, a empresa precisar crescer, precisar comprar um computador, é dali que eu vou tirar o dinheiro, não é do meu, é do dinheiro da empresa. Eu procuro, ainda tô nessa de separar o dinheiro, e eu falo para os meus clientes que isso é muito importante, Tem que separar. até para saber quanto que eu ganho, porque senão eu nunca vou saber quanto que eu ganho. Não, é importante, é importante. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão ouvindo aqui ó, na gravação, que vão tirar um aprendizado importante disso, do que você falou sobre ter empresa. Mas isso é um ponto, né? Quando a gente fala de precificação, o quanto ainda é um desafio a gente botar o preço adequado no nosso serviço. Sim. Porque eu lembro nitidamente de estar na época em Curitiba, de olhar algumas coisas para fazer para a empresa. A minha empresa estava em Curitiba, né? A gente trouxe esse ano, Thalita trouxe a minha empresa para São Paulo. Mas de olhar e falar assim, tá, deixa eu ver se eu resolvo isso aqui, eu não vou lá dar dor de cabeça para a Thalita, fazer ela estudar a legislação do Paraná. E eu vi o valor. E aí eu ligava e falava, Thalita, eu tô com um cliente, quanto você cobraria para fazer para o cliente? Aí você falava o valor e era metade do valor. Eu falava, Thalita, você tem que melhorar a sua precificação. Porque assim, além de você fazer, você faz bem e faz rápido. Então, tem um diferencial. Mas isso todo mundo faz. Não, todo mundo faz aquilo, mas não faz na sua velocidade, não faz na qualidade que você está entregando. Então, tem um diferencial. Então, a gente precisa entender qual é o nosso diferencial ali, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, para mim, tem algumas regras. E assim, você já tinha um mindset de empreendedora. Você já sabia que você tinha que separar as contas. Você já sabia que tinha que ter um fluxo de caixa da empresa. Você sabia que você tinha que ter um prolabore. Eu preciso ter um salário. E é isso aqui. Eu vou viver com esse salário fixo daqui. Mas mesmo assim, você olhava e falava, não vai dar. Vai dar. Como é que eu resolvo isso? E o mais legal para mim é não mexer na minha rescisão. Bota o dinheiro todo ano, né? Quando eu antecipo o mês, tem um valor. A gente tem um valor estipulado, né? Para você pensar. Tem dois investimentos diferentes, isso, né? Não concentrar, ou seja, eu diversifico no tipo de investimento, né? E mesmo assim, quando a gente olha isso, você não precisa desse dinheiro para viajar. Você não precisa desse dinheiro. Durante anos, você fazia festinha. A gente chegou até a fazer, o ano passado, eu lembro que eu tinha um dinheirinho, eu falei assim, Glaucia, abra um investimento, porque esse dinheiro tá na minha conta parada, para ir rendendo, porque eu vou usar para viajar. E não usou. Para trocar de carro. Eu não usei, verdade. Isso. Eu falei, deixa aí que é pra eu trocar de carro, porque daqui a alguns meses eu vou trocar de carro, mas ele tá na minha conta e eu não vou, quero fazer ele render. Eu não usei, lembra? Eu não precisei usar. E eu acho que tem um ponto, assim, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais é você entender qual é o teu salário, mesmo sendo empresário, e mesmo, sei lá, eu tô 2, 3, 4 meses ganhando muito dinheiro, não é porque você tá ganhando muito que você tá tirando mais, você tem o salário. Né? A não ser que você for viajar, vá fazer alguma coisa realmente que precise do dinheiro. Mas eu acho que você tem muita consciência do seu custo de vida. Você olha, você é uma boa negociadora, não preciso nem falar disso, né? Esse jogo de cintura que você usa nos órgãos públicos, eu acho que você usa também pro dia a dia ali com as suas contas. E isso faz diferença, né? Não é quanto eu ganho, né? É muito sobre administrar o meu gasto. E isso você faz bem. Eu isso sei exatamente vejo você... quanto eu gasto. Quanto que eu preciso para viver. E aí, isso é um ponto importante, né? Para algumas coisas você realmente controla o custo, mas para as coisas importantes para você, que pode não ser importante para outras pessoas, você não tem problema de gastar. Né? Então, só para entender, né? A gente estava conversando aqui, ela acabou de voltar de uma viagem para a Europa, simples assim. Aí ela solta para ver se eu vou julgar, né? Então, eu morro de medo do julgamento da Glaucia com relação a dinheiro. Semana que vem eu vou para Nova York. Eu parei, olhei pra cara dela e falei, como assim, né? Você acabou de voltar da Europa, eu resolvi tal. semana passada. E aí vai, né, no contexto, vai visitar a família e tal, mas eu acho que é importante. Olhar isso. O quanto você conseguiu olhar para o dinheiro como um parceiro, não como um inimigo, né? Não com aquela coisa do vai faltar, que era o que você estava vibrando quando você não tomou a decisão ou quando tomou a decisão meio que forçada, né? Olhar e falar assim, tá, fiz as pazes com o dinheiro. Então, teu mindset mudou. Sim, mudou mesmo. Eu tinha muito medo de lidar com dinheiro. Eu sempre lidei bem com contas, nunca me endividei, né? Mas eu tinha medo de faltar. Eu acho que o meu medo de faltar era muito maior do que o que eu tinha, né? Com a capacidade de gerar. Sim. E de verdade. Eu gerava bastante e morria de medo de gastar, morria de medo de fazer qualquer coisa. Eu via as pessoas fazendo as coisas, viajando. A minha primeira viagem de avião foi com 20 e poucos anos, né? Eu sei dessa viagem. Eu falava assim, gente, eu nunca vou conseguir. O meu primeiro carro bom
foi parcelado no cheque, né? Você lembra disso? É verdade. Eu falava assim, mas eu não vou conseguir. A Glaucia falava, você vai conseguir sim. Os últimos cheques eu até peguei de volta, né? Falei, me dá que eu vou quitar, que eu tenho um dinheirinho aqui, eu não quero mais ficar pagando cheque. Eu tenho medo de dívidas longas, eu sempre quito elas. Sempre eu acho que esse é um trabalho ponto. para quitar bastante elas. E aí teve toda uma mudança, um planejamento para isso. Então, assim, sempre que pode, você paga à vista. Eu acho que esse é um ponto legal, bastante. né? Ou as coisas que você precisa parcelar são parcelamentos mais curtos. São coisas muito mais caras, valores muito mais altos que eu parcelo. A viagem, por exemplo, eu programei ela 5 meses antes e quando nós fomos, não foi nada gasto para pagar depois. A viagem já estava paga e o que a gente usou lá estava pago. E foi com muita tranquilidade. A gente usou mesmo, a gente gastou. Nunca imaginei que eu fosse falar isso na minha vida. Olha. A gente gastou. Ó, um ponto importante que eu acho que a gente precisa ter essa noção, né? A gente tem muita dificuldade e eu vejo isso, né, nas mulheres em si, de gastar o dinheiro que a gente guardou. Porque eu acho que quando a gente fala, eu não tive educação financeira, tem muitas mulheres que teve, mas no sentido de você precisa guardar uma parte do seu salário. A gente não escutava, você precisa investir, é verdade. Você precisa multiplicar. Então, ia muito na coisa do guardar. E quando a gente fala em guardar, a gente vai guardando. Por que a gente vai guardar? Porque a gente não quer perder, né? Então, estou guardando. E aí, na hora de usar, a gente se sente culpada. Agora que eu juntei tantos mil, eu vou usar para viagem, vou ficar zerada. Ou vai diminuir muito o que eu consegui guardar. Investido é diferente, porque ele tem um rendimento, né? A partir do momento que você começou a entender, eu consigo investir, ele consegue render. E graças a Deus eu não estou precisando mexer no investimento. E é muito verdade isso, porque hoje eu vejo isso. Eu falo, hoje mesmo eu te pedi dinheiro, né? Gente, ela me pediu, parece que eu tô com o dinheiro dela agarrado. Hoje eu pedi dinheiro pra Glaucia, eu falei, eu preciso de tanto. Explica. Pediu o dinheiro do investimento o dinheiro dela. do meu investimento, por causa dessa viagem aí. E aí eu pensei, vou pegar só do investimento. Mas eu vou ficar alguns meses sem mexer, porque ele vai render tudo isso que eu tô pegando de volta. E não foi pouco, não. E daqui a pouco você começa a botar o dinheiro de novo. Sim, de volta. O que você poderia deixar de recado aqui para as pessoas que estão com medo de começar a investir, estão com medo de dar um passo numa troca, uma transição de carreira? O que você recomendaria? O que te ajudou a falar, não, eu vou tentar em vez de distribuir currículo? Eu fui, primeiro que teve um empurrão, né? Sim. E aí, eu lembro de uma noite. Eu deitei com a cabeça no meu travesseiro e pensei assim, eu lembrei de você. Eu lembrei dos meus diretores na empresa que eu trabalhava. Eu lembrei de todo mundo falando que eu era boa no que eu fazia. Porque hoje eu sei que eu sou boa no que eu faço. Na época, você imaginou falando isso um dia na vida? Eu estou muito feliz de ouvir isso. Hoje eu sei que eu sou boa no que eu faço. E foi na primeira noite, tá? Não demorei muito. Eu lembrei de todo mundo falando isso pra mim e eu falei assim, vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que eu nem demorei pra pedir pra você, pra pegar todo o dinheiro e tirar da minha conta, né? Não, foi muito rápido. Foi. Porque, e isso não era a Thalita, porque a Thalita, ela queria ficar vendo aquele dinheiro ali, queria ficar vendo aquele dinheiro ali. Eu tirei tudo da minha conta. Eu falei, eu vou tirar tudo e vou colocar tudo de novo com o meu trabalho, com o suor do meu trabalho, no mês a mês. Eu acho que primeiro a gente tem que acreditar na gente. Uhum. E depois a gente precisa procurar pessoas que entendam disso. Eu procurei a Glaucia. Eu sabia que ela ia me ajudar. E ela me ajuda muito. Vai parecer que a gente combinou isso aqui. Não, a gente não combinou. Ela não tem nem noção do quanto que eu fico confortável. Às vezes ela quer me ensinar as coisas, né? Do que você está fazendo. Sim. Hoje mesmo você falou, eu vou pegar daqui, não sei o que. Eu falei, eu não quero saber, Glaucia. Eu não quero saber. Eu quero que você... Quero dinheiro só e pronto. Eu acredito muito nela. E eu acho que o meu conforto é por eu confiar no trabalho dela. Também é importante você ter alguém que você confie cuidando do seu dinheiro. Eu tenho muita confiança. Gente, eu não tenho palavras. O tamanho da minha confiança nessa mulher. E o quanto que você mudou minha vida, Glaucia. Você mudou minha vida. Não, você também mudou a minha, né? Assim, eu sempre fui muito controlada, né? E de repente via você muito doida, gente, assim, eu falava, ganhava muito bem. Eu falava, gente, como que uma pessoa... Lembra do seu Corsinha? Ela falava pra mim, você é gerente na empresa... Como uma gerente anda de Corsinha, Glaucia? Pelo amor de Deus. Eu achava um absurdo. Gente, vocês estão vendo? Esse é o ponto, né? Ela achava absurdo. Depois o Corsinha dela veio pra mim. Ela comprou meu Corsa. Ponto importante aqui, que é bom pontuar, né?
Carro para mim nunca foi uma coisa importante. Não foi mesmo. Então, o meu dinheiro eu usava para viajar. É verdade. Eu usava para... Vou comprar um apartamento mesmo que seja um apartamento mais caro. Eu também tinha as minhas inseguranças, Mas né? você tinha muito medo também, é verdade. Tinha. Então, assim, é normal esse medo. O que não é normal é a gente paralisar, não buscar informação para lidar com esse medo, não se cercar de pessoas que vão estar te apoiando. Não é apoio suicida, não. Tipo, vai lá e faz e vamos ver o que vai acontecer. Não. Pessoas que já passaram por aquela situação, né? Eu acho que tem um ponto. Quantas pessoas já passaram por a situação, tiveram esse medo e o que elas fizeram? Elas foram estudar sobre o financiamento imobiliário. Elas foram estudar como é que ela faz para financiar alguma coisa, para comprar alguma coisa, para investir alguma coisa. Ou até mesmo procurar alguém, né? E aí a gente busca as pessoas, né? E naquele momento ali, eu falei, E você trouxe uma pergunta que eu acho que qualquer psicólogo faria, né? Qual o pior cenário? O pior cenário é eu perder o emprego, né? E aí, como é que você resolve isso, né? Falei, não sei, se você vende. Então, assim, ela perguntou e respondeu e foi. Então, eu acho que é isso, né? Quando a gente tem dificuldade, a gente pode entender que a gente não precisa ir sozinha. E eu acho que esse é o grande passo. É verdade. Falta um pouco isso ainda nas mulheres, de buscar outras mulheres que já passaram por aquilo, que já tiveram aquela experiência. Porque ninguém tem a obrigação de saber tudo na vida, né? Eu costumo dizer cada um do seu quadrado, né? Eu entendo, muitas vezes você me liga me perguntando coisas do meu trabalho, eu ligo pra você perguntando coisas do seu trabalho, e eu não sou obrigada a saber o que você sabe, nem você saber o que eu sei. Porque eu conheço pessoas que sabem, cada um sabe uma coisinha, né? Mais do que o outro. Thalita, queria te agradecer muito. Eu que agradeço, foi um prazer. Nossa, tava nervosa. Ter aberto a tua vida aqui, né? E assim, é muito gostoso. Eu preciso te agradecer, viu, Glaucia? Muito, você não tem ideia. É um presente, né? E aí é um ponto, né? Gera muito ciúme, muita gente ainda que trabalhou com a gente, né? Hoje deve gerar. Gera. E é isso, queria te agradecer, né? Vou deixar os contatos da Thalita aqui. A Thalita, ela é uma excelente paralegal, então ela presta serviços, tudo que vocês precisarem de regularização, gente, tudo. Estadual, municipal, federal. E o mais legal, né? Ela entendeu tanto o poder dela que agora ela presta serviço para o Brasil todo. Porque era só aqui no estado de São Paulo. Então, assim, resolveu a vida de muita gente, inclusive a minha, que estava com a empresa no Paraná, né? E agora está em São Paulo, graças a você, né? Então, somos todos fãs. Obrigada. Obrigada a você, eu que agradeço. Gente, quem ainda não está seguindo aqui o podcast ou ainda não se inscreveu, né? Porque ele tá no YouTube, tá no Spotify, não perde a oportunidade, já clica no sininho, se marca aqui, para saber da novidade, porque vem muita coisa nova aqui no Muito Além das Finanças. Obrigada, vejo vocês em breve.